Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou enfermeira de vaga. Eu costumo vir aqui para poder passar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho que a gente tem, ajudando aí os profissionais da área da saúde. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as siglas e as abreviações nas prescrições, bem como vou falar um pouco também de evolução de enfermagem, né? Dando alguns toques básicos e pequenos para nos orientar como iniciar uma evolução de enfermagem. Vou falar um pouquinho também referente a concursos, né, para enfermagem, alguns tópicos, algumas perguntas que é muito comum, mas coisas bem básicas para auxiliar e para o técnico de enfermagem, também para o enfermeiro. Então vamos lá. A gente, quando fala de abreviações, né, ou das siglas que a gente utiliza aí nas evoluções e anotações de enfermagem, a gente simplifica o modo de falar. Essas abreviações tanto podem ser escritas pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar, pelo médico, por qualquer profissional da saúde. Não vou falar sobre todas aqui, ler sobre todas, porque não tem fundamento. Bom, quando eu falo de ACM, eu estou falando de critério médico. Quando eu falo de CAPS, estou falando de cápsula. Quando eu falo de CA, eu estou falando de cálcio, ou em termo médico, estou falando de câncer, né? O diagnóstico de uma doença. Quando eu venho falar de ENV, eu estou falando de envelope. E quando eu falo EV ou IV, eu estou dizendo que esse profissional está fazendo um procedimento endovenoso ou intravenoso. Os dois termos, as duas formas de falar estão corretas. Significa a mesma coisa. EV é endovenoso e IV intravenoso. Quando eu falo de FR, estou falando de frasco. Quando eu descrevo GT ou GTS, eu estou dizendo gota no singular ou gotas no plural. Bom, quando eu venho falar de ID, quando eu escrevo que foi realizada a medicação ID na paciente X, eu estou dizendo que foi feita uma medicação intradérmica, né? Quando eu falo IM, eu estou falando de intramuscular. Quando eu falo de IN, é aquela medicação que eu fiz intranasal. Por exemplo, quando eu vou fazer um sorinho, né? Aplicar um sorinho em uma das narinas do paciente. Quando eu descrevo que foi realizado NBZ, eu estou dizendo que foi feita uma nebulização em um determinado paciente. Quando eu falo de O2, ou eu escrevo O2, eu estou dizendo que eu instalei ou eu ofertei oxigênio para esse paciente. Quando eu falo de OD, ou eu estou falando do olho direito, ou eu estou falando do ouvido direito, ou do conduto auditivo direito. Depende do que você está se referindo, né, do tema abordado. Quando eu falo de RX, eu falo o quê? Raio-X. Então, são alguns termos de alguns exames realizados. O ECG, eu estou falando de ultrassonografia. EEG, eu estou falando de eletroencefalograma, aquele exame que a gente faz para verificar a obstrução nas veias ou artérias, né? Quando eu falo de FA, eu estou falando de fibrilação atrial. Eu estou dizendo que esse coração ele não tá fazendo o movimento correto, ele está fibrilando, é como se ele estivesse apenas tremendo. Ele não está fazendo o movimento de contração e movimento de relaxamento de forma correta e ideal. Quando eu falo de EAP, eu estou falando de um edema agudo de pulmão, um problema no sistema respiratório. BE, broncoespasmo. Aqui a gente vai falar um pouquinho da evolução de enfermagem. Quem faz evolução de enfermagem é o enfermeiro e quem faz anotação de enfermagem é o técnico ou auxiliar de enfermagem. O que a gente tem que ter na evolução de enfermagem? O que deve conter? Quais são os pontos-chave importantes para realizar essa evolução ou anotação? Eu tenho que ter a data, a hora, o sexo do paciente, a data da internação, a hipótese do diagnóstico, o nível de consciência desse paciente. Ele está com o nível de consciência rebaixado, ele está alerta, ele está confuso, ele está orientado. Qual é a orientação desse paciente? A forma de comunicação desse paciente. Então, eu tenho que também falar sobre a comunicação desse paciente.
Ele se comunica de forma verbal, de forma correta, né? Ele se comunica por forma de gesto, ou ele não se comunica, e também os seus sinais vitais, se estão elevados, se estão dentro da normalidade. Também, na evolução, a gente tem que colocar os acessos vasculares que esse paciente possui. Quais são os acessos? Ele tem um acesso venoso central, ele tem um acesso venoso periférico. Qual é as dietas que está sendo ofertada para ele? É dieta nasointeral, é dieta nasogástrica, é dieta oral, né? E suas eliminações, como estão? Quais são suas queixas, alterações piores ou melhores, os procedimentos realizados? Tudo isso é importante ser colocado na evolução anotação de enfermagem. Aqui a gente vai falar dos concurseiros, algumas perguntinhas básicas para auxiliar e técnico de enfermagem. Vamos lá? Quando eu pergunto referente qual é o tipo de curativo ideal para estancar a hemorragia, de que curativo eu estou falando? Curativo aberto, fechado, oclusivo, compressivo ou interativo? Essa é uma pergunta muito básica e que é batata ter nos concursos, tá bom, pessoal? Aqui a gente está perguntando referente ao aumento, ou seja, a elevação do açúcar no sangue. Normalmente, quando eu estou perguntando, quando eu quero falar que esse paciente tem um açúcar elevado, eu estou dizendo que ele tem o quê? Uma hiperglicemia, uma hipoglicemia? Qual seria a resposta correta? Aqui eu estou perguntando do termo anasarca. O que será anasarca, hein, gente? É uma apatia, uma cianose? É um edema generalizado? É uma ausência de movimento muito comum nos pacientes em UTI. E qual a camada mais interna do coração? Esse é baba, gente. Esse é muito fácil. A própria pergunta já praticamente responde aqui. É o miocárdio? É o endocárdio? É o pericárdio? É o mesocárdio? Qual será? Em relação à compressão torácica e ventilações a serem aplicadas numa vítima adulta em PCR. Gente, essa pergunta sempre tem nos concursos. Qual seria a técnica correta? 5x1? 15x2, 30x1, 30x2, tenho certeza que vocês acertam essa daqui. Essa pergunta também é muito comum nos concursos. Quantos ossos nós temos no corpo humano? Gente, muito fácil, porque isso a gente aprendeu lá no auxiliar de enfermagem, quando você fez auxiliar, quando você fez o técnico e também na faculdade, porque isso é dado em anatomia, isso é o beabá da anatomia. Então, se você gostou da informação, curta, compartilhe, divida conhecimento. Vamos ajudar quem quer mudar a vida, porque quem estuda